Glória a Deus. Sabe quem pensa para mim? Então, o Pai e o Espírito Santo de Deus vai estar na vida do Senhor, né? E agradecer o dia de hoje, né? Glória a Deus pela manhã, pela essa tarde, pela essa noite, estamos aqui. Glória a Deus, bendizer o nome do Senhor e agradecer por tudo a Ele, nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E que o Senhor venha, né, repreender o estudo da palavra, né, que a palavra é dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. A palavra é Mateus 18, 23, né? Glória a Deus. E fala do Criador. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que fala do Criador. Aqui na palavra tem o perdão, né? Tem a disciplina. Glória a Deus. E aqui no 23 fala: por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele cego, prostrado-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele cego, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui no 28 fala: e saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que lhe deve. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos adornecedores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de tu coração não perdoaste cada um a seu irmão e a sua ofensa. Né? Ofensa. Glória a Deus. Aleluia. É como aqui pedindo
ele pediu ali, suplicou ali ao rei, né? Porque ele não tinha como pagar. O rei falou para poder, tinha que pagar ele, a mulher e os filhos. Então ele rogou aquele rei, né? E o rei, o coração ali, né, não aguentou, e aí perdoou aquele servo. Mas ele tinha também um conservo que também estava devendo a ele. Ele não fez com o conservo dele, como o rei fez com ele. O rei perdoou, né, aquela dívida, mas ele não quis perdoar o conservo. Pegou o conservo dele pelo pescoço, né, e levou para a prisão. Por isso que o rei falou, servo malvado. Ele ali sentiu na pele, ele foi até o rei, pedir ali, né, misericórdia, pedir ali ao rei. Mas ele não teve quando ele conservo, né? Glória a Deus. É como fala, a pimenta no olho dele, né? Acha que é refresco. É refresco. No olho dele estava ardendo, mas o conservo dele não estava. Ele não queria nem saber. Né? Queria porque queria que aquele conservo pagasse a dívida dele. E ele esqueceu que ele também estava devendo ao rei. Né? E ele era pior que ele que estava devendo ao rei, mas o conservo estava devendo a ele. Mas só que a misericórdia veio do rei, não veio dele. Né? Glória a Deus. Mas é assim, né? Ele queria salvar a pele dele, mas não queria salvar daquele trabalhador que estava devendo a ele. Aleluia. Né? E aqui fala, né, nessa parábola, o Senhor Jesus deixou bem claro que a misericórdia de Deus é para quem é misericordioso. Aquele servo tinha uma dívida impagável, mas foi perdoado. Contudo, não fez o mesmo com seu conservo, que lhe devia uma quantia muito menor comparada com a dívida dele. Em vez de ter compaixão, assim como o rei teve dele, o servo foi rigoroso com o homem que lhe pedia apenas um prazo para, aleluia, quitar suas dívidas. Isso mostra que os homens são egoístas, querem receber sem dar e colher sem plantar. Contudo, o perdão tem que ser sincero. Isso significa que não adianta alguém perdoar com palavras se o seu coração está fechado para o perdão. O destino de quem não perdoa é o tormento eterno, né? Glória a Deus. E ali, como fala, né? Ele ali fez de tudo ali para o rei pelo seu coração. E o rei, com íntima compaixão, teve ali, quitou aquela dívida dele. Mas ele pagou preço porque, do jeito que ele quando ele saiu dali, do palácio ali, falando com o rei, ele foi justamente que o conservo dele justamente estava passando. E ali ele estava se achando que a dívida dele estava aqui com o rei. Né? E ele queria, porque queria que aquele servo pagasse aquele dinheiro que ele estava devendo. Como a escritura fala, que a dívida do conservo não era tão alta como a dele. Né? Glória a Deus. A dele foi quitada, mas ele queria porque queria que aquele conservo pagasse. Lançou ali no pescoço daquele conservo e botou na prisão. Glória a Deus. Né? Aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Né, como fala aqui no 32, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoaste toda aquela dívida
a sua ofensa, né? Glória a Deus. Aleluia. Ele fazer o quê? Já que o rei decretou aquela dívida, que aquela dívida dele era grande, né? O rei teve compaixão dele, perdoou. Ele ia fazer o quê? Ele ia para casa, que ali ia ser lançado, ele, a mulher e os filhos na prisão, até que pagasse. Não, mas o orgulho dele foi tão grande que ele estava se sentindo ali, que ele estava livre daquela dívida, né? Mas justamente ali, aquele servo que estava devendo a ele, justamente foi na hora que ele estava saindo do palácio que o servo estava passando, e aí ele estava se achando que ele ia pagar, né? E aí ele pegou aquele servo e lançou na prisão, até pagar o que estava devendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no 29 fala: então o seu conservo, prostrado-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, como ele fez com o rei. E ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. E aqui no 31 fala, porque ele não quer nada mal feito, né? Glória a Deus. E vindo, pois, no seu conservo o que acontecia, outro, constataram-se muito e foram declarar ao seu senhor. Outro viu e foi contar ao rei o que ele estava fazendo com aquele conservo, né? E tudo que se passaram. Aí foi aí que o rei falou: servo malvado, não podia fazer com aquele conservo que eu fiz contigo, né? Aleluia. Porque ali estava doendo, ele estava devendo ali, não tinha como pagar, né? Ele estava sem poder fazer nada ali. Mas ele ali suplicou ao rei. Ele amoleceu o coração do rei, porque a palavra do rei se ensina não, né? Quando o rei fala é isso. Mas ali o rei amoleceu o coração, pediu aquela dívida dele, mas ele pagou, né? Ele voltou de novo, depois de estar livre, voltou, né? Voltou ali com a preocupação de novo. Ele de se alegrar, ele de fazer festa ali, que não estava mais ali para pagar nada, estava devendo mais ao rei. Ele via aquele conservo ali, ele falava a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que o rei, ele ficou minha dívida, eu também estou fazendo contigo. Não, mas foi diferente, né? É por isso que Deus não quer nada mal feito. E ali aquele conservo que estava vendo tudo que o rei ali, o rei não, aquele servo estava fazendo ali com o conservo dele. Ali foi até o rei, foi chamar. Foi eles falar para o rei o que ele estava fazendo. Aquele homem que estava devendo também a ele. Nada, né? Glória a Deus. É por isso que diz. Aleluia. A palavra fala: se alegra porque se alegra, chora porque chora, né? Ali, mas ele não fez isso. Ele, se ele estava alegre, ele também falava com aquele conservo. Falar aquele conservo também se alegrar, se ficar despreocupado, que ele sabia que ele ia ter mais aquela dívida para pagar, mas foi diferente. Mas o rei botou ele ali, do mesmo jeito que ele botou o conservo dele na prisão, o rei também mandou ele também pagar tudo que ele estava devendo, que já estava tudo certo, né? É isso. Aleluia. Glória, glória a Deus. Ele achava que ia passar despercebido. Ele achava que ninguém ia ver, que só ia estar ele e aquele conservo dele. Mas Deus não quer nada mal feito. Outro conservo chegou e viu tudo que estava passando por aquele servo ali. E foi lá e falou para o rei. Glória a Deus. Que não é isso que nosso Deus quer, né? Nosso Deus não quer isso. Aleluia. Eu creio que nosso Deus ali também se alegrou daquela atitude do rei para com ele, né? Mas ele não foi.
não teve atitude boa também para aquele conservo. Glória a Deus. Como a palavra fala, que ali a dívida dele era muito grande, mas aquele conservo não era, né? Mas ele foi perdoado. Glória a Deus. Não é diferente também, nós também, né? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, a mesma palavra que ele falou para aquele rei, para ele ser generoso com ele. O conselho dele também falou para ele. Glória a Deus, né? Mas, do mesmo jeito que ele lançou aquele conselho na prisão, o rei também, glória a Deus, mandou. Glória a Jesus. Porque, como fala, o mesmo ferro que ele feriu, ele feriu aquele servo, ele também ia ser ferido, ele também foi ferido. De se alegrar, de ver ali que o rei quitou aquela dívida toda, que ele estava livre da mão do rei. Mas não foi assim. Ele quis fazer do jeito dele, a força do braço dele, ele quis fazer, botar a palavra dele. Mas Deus não quer nada mal feito. Outro conservo estava ouvindo tudo que ele estava falando ali com aquele servo. Né? Glória a Deus. E foi ferido. Foi ferido do mesmo jeito. Ou pior. E a dele ia ser pior. Né? Porque o rei ficou com raiva. O rei falou para ele, seja um malvado. Né? A sentença dele ia ser pior ainda. Porque ali aquelas palavras saíram da boca do rei. Glória a Deus. Mas ele não se alegrou. Não. Como é as coisas. Naquela mesma hora que ele terminou, que o rei, né, soltou ele ali, e já tinha terminado tudo ali, a conversa mais do rei, justamente, mas Deus não quer nada mal feito, justamente na hora que aquele conselho também estava passando na hora. Não é assim que diz? E ali descobriu que aquele perdão que ele estava pedindo no rei ali, foi tudo da boca para fora. Né? Não foi perdão sincero, mas só que o rei levou a sério. Né? Toda aquela palavra que ele estava pedindo ali para o rei levou a sério. Mas só que ele ali da boca para fora. Porque se fosse aquele perdão que ele estava pedindo ali para o rei ter, aleluia. Ter ali, aleluia, Jesus. Deixa eu ver aqui que a palavra sai. Glória a Deus. Aleluia. Então ele diz aqui no 26, ele fala, então aquele cego prostrado reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então não foi nada sincero ali, né? Porque se fosse sincero, naquela hora que ele viu aquele conservo, ele também quitava aquela dívida. Glória a Deus. Ali, como fala, ele vai aprender. Ele vai aprender. Quer mel, ele quer mel. E que dar o fel ainda, aquele conservo. Né? Do mesmo jeito que ele deu aquele fel, aquele conservo, ele também foi também por mesmo. Aquele fel, né? Aquela amargura, porque ele queria adoçar. Aquela boca, ele foi adoçado, aquela palavra do rei, adoçou a ele, alegrou a ele. Né? Ele fazia também com aquele conservo. Glória a Deus. Por isso que é assim. Se você foi ali perdoado, perdoa. Perdoa também aquele que está ali. Não seja assim, da boca para fora, seja perdão sincero. Por isso que a palavra está aqui também, né? Glória a Deus. Que Pedro aqui fala aqui no 21, 18 e 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, ele é Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7. E aí eu acho que Pedro achou um absurdo perdoar 7 vezes. E nos 22 aqui, Jesus lhe disse, não te digo que até 7.
que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Está vendo? Porque quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Né? E ali teve aquelas palavras tão bonitas do rei. E ali ele entrou. Glória a Deus. Ali ele entrou. Então aquele servo prostrado, ali ele se prostrou, ali chorou, se esperneou, né? Ali prostrado, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas não foi nada aquela palavra que ele falou para o rei, porque se fosse ali, ele ali quitava a dívida daquele servo. Glória a Deus, né? Aleluia. Mas ele ali também, ele foi sentir também na pele. Ele ali ia ficar ali agora, ali, e ali agora, ali a ficha caiu. Agora ele ia falar: olha, eu já estava livre, eu não estava mais devendo aquele rei. Nem ia pagar mais, nem eu, nem minha mulher, nem meus filhos ia ser vendido para pagar. E ali, por isso que diz, né? Quando vai ver, já foi. Ele estava ali do rei. Ele estava ali preso, né, com aquela dívida ali com o rei. E o conservo dele estava preso na mão dele. Mas pior foi ele. Ele estava ali preso na mão do rei. E também a sentença dele foi a pior. Porque o rei ali ficou com raiva, ficou com ódio, né? Porque o rei ele é bonzinho. Porque como a palavra fala, que a palavra do rei se ensina ou não, mas ele ali teve compaixão daquele servo. E aí ele foi. Quando ele, né, caiu na prisão ali, que ele foi ver, ó, ali ele não era do mesmo jeito que o rei fez comigo, eu não fazia com aquele pobre homem que não tinha nada como me pagar. Verdade. É por isso que fala, não vai chorar pelo aquele leite derramado. Mas já está demais, né? Glória a Deus. Não vigiou. A emoção dele foi tanta que ele se sentiu ali, que ele já estava ali, vida da mão do rei. Ali ele ficou cego, né? Glória a Deus. Mas é como a gente fala, como eu estou dizendo, Deus não quer nada mal feito. Deus queria ver ali, aquela choradeira dele ali, se prostrando ali no pé do rei, e foi aquele conselho bem na hora, ali, quer ver como foi aquele perdão, como foi ali aquela choradeira ali no pé do rei. Não foi nada, porque se fosse mesmo de coração, ele ali perdoava aquele conselho. É mesmo? É verdade? E hoje, nosso Jesus fala conosco. Glória a Deus. Aleluia. A palavra é muito boa, como fala, é muito a falar, né? Essa palavra é muito boa, mas entristece. Entristeceu a gente que lê, que está vendo aqui, e nosso Deus, né? Entristeceu o coração, porque nosso Deus não queria nada daquilo. Nosso Deus queria tudo que fosse resolvido, como o rei resolveu a vida dele. Ele também era para resolver aquele homem que não tinha nada. A mesma palavra que ele falou com o rei, aquele conservo estava falando com ele: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Os pouquinhos ia pagando, mas ele não quer que pague um pouquinho, quer que pague tudo de vez. Aonde é que tem? Onde é que tem? Ter paciência. A palavra do Senhor fala: ter paciência no Salmo 40, ter paciência, espera. Se não pagou tudo, porque não tem, porque não pode, os pedacinhos, né? Mas não, ele não quer. Não me dá toda, eu também não quero. E por que já se fala assim: não me dá toda, eu também não quero? E por que diz assim: deixa pra lá? Não diz, não diz. Só quer tudo de vez, mas não é assim. Se fosse assim era bom, mas se não pode, ter paciência. Os pouquinhos, quando ele fosse ver, pagou a dívida dele também, não é mesmo? Pagaram a dívida dele, mas é assim.
Mas é assim mesmo, né? Essa foi a palavra aqui, Mateus 18, 23, né? Essa palavra entristeceu o nosso Deus. Imagina a gente que está lendo, mas está tudo na mão de Deus. Amém? Glória a Deus.